Para o quarto momento, eu quero convidar aqui para palestrar a professora Tereza. Ela é licenciada em Geografia pela Estadual do Maranhão, especialista em Educação Inclusiva pela Federal do Maranhão e mestre em Geografia pela Federal do Pará, professora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão e trabalha com o ensino de Libras numa abordagem da gramática e das habilidades práticas. O tema que ela vai apresentar é vivências e desafios como intérprete escolar de Libras. Olá, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Ok. Pelo assino positivo, então eu posso começar. Então, antes de começar, eu gostaria de agradecer, sim, o convite deste sol, e olha que eu sou da geografia, que sol belíssimo, agradecer ao convite do professor Luiz Albérico, pelo convite, e também pela oportunidade. Ainda há pouco, no meu privado, o Antônio disse assim, desculpa pelo atraso, eu disse que nada, conhecimento nunca é demais, e com ele eu aprendo muito, com vocês eu estou aprendendo muito. A professora Olivia Porto, numa abordagem direcionada à aprendizagem das pessoas que apresentam transtorno e dificuldade de aprendizagem, ela disse que só seremos exitosos na nossa prática se nós considerarmos 3 elementos: o aluno, o professor e a família. Nesse exato momento eu posso ver em cada um a fala, quando é professor, quando é família, quando o pai vem dar voz ao seu filho, quando a outra mãe, que ainda há pouco falava, vem e diz, eu estou aqui representando meu filho, então olha que maravilha. Então esse é o fazer escola, este é o fazer educação. Como o Antônio me apresentou, eu faço questão de frisar. Eu sou licenciada em Geografia, e eu precisei de fazer uma outra licenciatura em letras, porque embora hoje a minha fala tenha um direcionamento às experiências e desafios do intérprete, hoje eu também sou professora de Libras. E custou-me muito fazer essa diferença de que eu, naquele momento, eu poderia ser só intérprete, e num dado momento, após uma formação específica, eu posso hoje estar na condição de professora, mas também de intérprete, que são coisas distintas. E foi muito bom iniciar após essa observação feita pelo professor Luiz Albérico, quando ele disse assim, estive no Maranhão e peitei. Sim, senhores, ele veio, peitou e disse o que era possível de fazer, o que era somente algo que estava muito distante da nossa realidade. E esse peitar tem uma relação direta com a minha primeira fala hoje pela manhã, quando eu comentei a participação do professor Luiz Ramos, acho que é assim, o sobrenome dele, quando eu falava na condição de professora, e de que hoje, se a gente tem uma dificuldade em ensinar Libras, é porque a gente tem uma literatura ainda embrionária, eu diria assim, quando se trata dessa oportunidade de nós termos esse diálogo teórico, e quando se trata da estrutura gramatical de Libras, é como se Libras se resumisse a uma sinalização dos membros superiores, e não é isso. A gente tem toda uma estrutura que a faz e que fez com que ela recebesse o status linguístico em 2002. Pronto. Para não fazermos uma digressão, eu quero agora começar a falar, e optei em não fazer um slide, porque eu entendo que nesse momento é um momento de conversa, né? Até para não ficar cansativa, eu tentei ser bem objetiva. Quando o professor Luiz Albérico me convidou a falar sobre os desafios, a experiência de Libras, eu vou precisar pontuar 3 momentos. O de início, o de experiências e os de desafios. Eu não quero, em momento algum, pautar a minha fala sobre as dificuldades. Não, eu vou vê-los como os desafios, né, que não necessariamente dificuldade. Então, sim, eu iniciei em 2000, sou dessa época mesmo, eu costumo dizer que como eu não pude ser paquita, eu aprendi o alfabeto com Xuxa, e aí me encantei com aquele alfabeto e fui aprendendo Libras. Então, em 2002, eu entro na igreja, porque sim, senhores, no Brasil há um registro, não sei se é do conhecimento do professor Luiz Ramos, que no Brasil a gente tem um registro de formação de intérprete que muitos saem do âmbito religioso, nesse processo de evangelização. Então, eu fui uma das que comecei a aprender na Igreja Católica, né, na Pastoral dos Surdos, aprendi a língua de sinais em 2000. E em 2002, ainda falando do dispositivo legal, com um reconhecimento de Libras como língua,
e posteriormente com o decreto que vem e diz da necessidade de termos, conseguirmos uma maneira de promover e difundir a língua de sinais, eles começaram aqui no Maranhão a fazer essa busca de quem sabia sinalizar, e eu já cursando geografia, fui ser professora, eu já estava finalizando o curso, ou melhor, perdão, finalizei o curso e fui ser professora de Libras, né, numa sala que naquele momento era a sala especial. É com muita satisfação que eu digo a vocês que eu fui a primeira intérprete do município em São Luís, nesse momento quando o município resolve tirar os surdos das salas especiais e dar a eles experimentar esse trabalho de inclusão, eu fui a primeira intérprete do município, assim como eu também trabalhei como intérprete na rede estadual do Maranhão. Então, essas aqui vieram daí inúmeras experiências sobre esse trabalho de intérprete. Um outro documento, um dispositivo legal, não posso dizer se é um documento, não sei, mas gira em torno da questão do ProLibras, e que eu participei desse ProLibras, e que o ProLibras, para muitos até hoje, continua sendo calcanhar de Aquiles, porque naquele momento eu tenho, inclusive, amigas que estão nos assistindo, porque eu tomei a liberdade de compartilhar o link com alguns amigos meus professores. Tem uma amiga que ela sinaliza, tem uma proficiência brilhante em língua de sinais, mas que pelo fator emocional ela não conseguiu obter o ProLibras, e que no Maranhão, não sei a realidade dos outros estados da federação, as pessoas acabavam taxando, mas fulana não tem ProLibras? É como se não tivesse validade de conhecimento, é como se não tivesse validade de todo aquele vocabulário extenso e amplo e a experiência. Ainda há pouco eu vi que a Marilúcia fez um comentário, eu estou falando da professora Marilúcia, da Secretaria Municipal de Educação, assim como tem outros convidados do interior do Maranhão. Né? Então, a gente tem esse outro momento que é pontual, que é importante frisar, e que, em um dado momento, as pessoas já não mais pediam numa prova. Eu lembro que o primeiro concurso mesmo que o Estado fez foi no final de 2009 a 2010, e que naquele momento tinha-se um momento para sinalização. Tínhamos 2 momentos de prova, a prova escrita e um outro momento que tu ias sinalizar, alguém registrava e fazia essa avaliação. Mas chegou um dado momento que, até porque o ProLibras perde a sua validade, né, quando se trata da questão cronológica, e aí o que eles começam a pedir? Somente o título de especialista. Mas nesse momento que eles pediam o ProLibras, muitos não puderam continuar no concurso, no certame, na segunda etapa, porque não dispunham desse ProLibras. E hoje, eu vejo que eles pedem como proficiência, além de um curso de 120 horas, que só para nós, 120 horas não vai te habilitar para tu seres intérprete, e aí eles vão e pedem uma especialização, como prova, como elemento que tu possas comprovar, para fins de comprovação de um concurso. Está bem, então essas aqui são algumas das experiências e desafios. Ponto. Quanto à questão de outros desafios, eu perguntei ao professor Luiz Albérico o que eu falo. Aí a gente conversando, ele disse assim, tu poderias falar sobre a questão do português sinalizado, mas eu não queria, senhores, me direcionar à questão de gramática. Eu não falo aqui necessariamente com alunos de letras, não estou falando com profissionais de interpretação, com pais, com professores, com familiares que não necessariamente são de letras, mas eu não posso deixar de pontuar que o maior desafio hoje seja intérprete ou professor, é o problema de não compreender as 2 línguas em questão. Senhores, tu concordas comigo que para eu interpretar uma língua, eu preciso conhecer as 2, a língua alvo e a língua fonte? Tu concordas comigo que para entrar numa sala de aula e para ensinar Libras, eu preciso compreender das 2 línguas? Quando eu estou tendo meus alunos ouvintes, eu preciso compreender a língua português e a língua sinalizada? Tereza, mas se tu estás hoje falando de intérprete, tu não está tendo uma digressão quando tu tentas falar dessa questão de língua? Não. Porque quando eu digo para vocês, senhores, hoje eu sou intérprete, continuo sendo intérprete da igreja, eu sou intérprete de língua de sinais, eu quero te dizer que o compromisso de compreender as 2 línguas é muito importante. Eu vou te dar um exemplo, rapidamente.
Imaginem vocês que chega um surdo para visitar a igreja e eu faço esse sinal aqui, configuração da mão dessa forma, correspondente à letra I, ponto de articulação no meu peito, no movimento semicírculo, com a orientação da palma para dentro, e sem expressão facial. Isso aqui significa João. O surdo ele vai entender que isso é João. O surdo vai entender que a motivação do sinal de João se deu porque ele era o discípulo amado de Jesus e que, consequentemente, parte daqui, que é o radical, que é do peito, que dá a ideia de amor, do sinal de amor. Será que esse surdo ele vai ter essa compreensão? E eu nem pergunto isso. Será que quem está interpretando, que se apropria desses sinais, será que ele sabe do porquê da execução e da estrutura desses sinais? Isso aqui é só um exemplo que eu dou como intérprete na língua de sinais. E aí, eu vou voltar aqui ainda há pouco, todos falavam, né, dessa referência do professor Luiz Alberto Falcão, e lá no chat alguém disse assim, ele é muito barraqueiro, foi esse o termo que utilizaram. E eu lembro, eu digo a vocês que, literalmente, o professor Luiz Alberto, ele é polêmico no sentido literal, de polemos, aquele cara que chega, que causa apresenta o problema, mas dá sugestões. Isso é ser polêmico. Né? Não é só chegar e atirar o gato e se retirar. Então, na área da surdez, eu digo que é um terreno pantanoso, que a gente tem que saber onde pisar, e quando se trata de interpretação, é literalmente calçar a sandália da humildade e de dizer, olha, eu aprendi dessa forma, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vi no relato dos dois pais aqui, eles fazendo sempre essa alusão ao filho mais velho, aprende e compartilha com o irmão, depois passa para mim. E aí eu vejo também que um dos desafios é justamente trabalhar com o ego de muitos intérpretes, que muitos deles se apropriam de informações, algumas vezes por empiria, outras vezes de forma científica, e tem muita resistência em compartilhar conosco. Eu trabalho muito na ideia de coletividade. Então, para que eu vou ter que ficar com esse sinal só para mim, se eu trabalho em classe, inclusive eu trabalho em coletividade no momento da minha interpretação. Então, eu penso que a minha proficiência e o meu trabalho de tradução, esse trabalho será mais exitoso se eu compartilhar com o meu par, que está comigo dividindo aquela tradução, esses sinais, porque vão enriquecer. Ainda há pouco, eu ouvi o professor Luiz fazendo a menção dos numerais, né? Que os números lá da língua gestual são muito diferentes, assim como as configurações que representam, que correspondem ao alfabeto manual, são diferentes do nosso alfabeto manual. E aí, eu quero dizer para vocês, da necessidade desse compromisso de nós, enquanto intérprete e professores, sentarmos e estudarmos, eu quero te dizer que só recentemente eu entendi o porquê que durante uma interpretação no Maranhão, eu tenho a liberdade de utilizar, vou pegar o campo semântico da classe morfológica dos numerais. Quando eu digo assim, 1, 2, 3, 4, eu não sei se para vocês tem essa diferença. Para cardinais, e eu tenho a possibilidade de sinalizar 1, 2, 3, 4, quando se trata de quantidade. Recentemente, eu aprendi que isso nada mais é do que a compreensão de uma variação linguística. E que nisso não é necessariamente uma imposição de um surdo ou de um professor A, B, C. Mas veja só, é só a partir de leituras, e que se a gente tivesse uma literatura que nos subsidiasse, quão mais leve seria o nosso trabalho interpretativo, a nossa competência tradutória ela seria. E aí eu pensei, gente, o que falar? O que falar com todo esse povo hoje que está reunido aqui? Como ser seletiva para não me tornar repetitiva? E aí, a cada fala de vocês, eu lembrava de alguma coisa para que eu pudesse pontuar. Ponto. Mas eu vou voltar à questão do português sinalizado, que, como eu falei, é um desafio para os dois grupos de profissionais. Na condição de professora de Libras, quando eu entro nas licenciaturas para trabalhar Libras, eu preciso ratificar que Libras é uma língua, que ela tem uma estrutura, e que a Libras ela não pode ser vista somente por uma abordagem. Quando eu pergunto para meus alunos, por que tu estás aprendendo isso? É porque eu estou encantada por Libras. Eu amo Libras,
E aí, um dado momento, eu vejo que eles ficam tão cheios de amor e de paixão que muitas vezes as pessoas se esquecem do compromisso de se sentar e entendê-la dentro da sua estrutura. E aí, quando eu digo o seguinte, então, se Libras é língua, como a língua portuguesa, numa abordagem da gramática comparativa, eu quero te dizer que na língua portuguesa nós temos fonema, morfema, semântica, sintaxe e pragmática. Em Libras nós também temos. E como é que a gente vê isso? E aí eu vou chegar onde é o meu objetivo, de te levar a uma reflexão. Quando eu pego, por exemplo, as letras na língua portuguesa B-O-L-A, e que eu as uno, eu faço um morfema. Cadê o pessoal de letras que está me ouvindo? Então, esse morfema é um substantivo. Então, eu faço, na língua portuguesa, verbalmente, B-O-L-A. Quando eu as junto, quando eu as uno, eu faço bola, que é um morfema, um substantivo. Daqui a pouco eu posso dizer assim, fulano é uma bola. Mas, nesse caso, a bola não é substantivo. A bola é um adjetivo quando eu digo que, porventura, ele está gordo. Quando eu digo assim, fulano deu um chute na bola e furou. Pronto, tem um outro significado de bola. Vou parar bem aqui na semântica e vou levá-los a uma reflexão da língua de sinais. Quando eu faço para vocês isso bem aqui, quando eu faço essas correspondências, essas configurações de mão que te dão essa correspondência do alfabeto manual, V, I, D, I, A, quando eu as uno, eu tenho aqui o que a gente dá um nome de visema, ou seja, o que é visual. Quando eu as junto e as uno, eu faço o fonema, o morfema, bem aqui no meu peito, nessa configuração de mão, no ponto de articulação, todos aqueles parâmetros fixos. Mas aí, se eu pergunto para vocês, que eu acredito que todos aqui que estão me ouvindo e vendo sinalizam, eu pergunto, o que significa isso? Aí tu diz isso para mim, é vida, ou viver. Não, mas que alguns escritos dizem que é a mesma coisa. Eu te digo que não é a mesma coisa. Eu te digo, inclusive, que isso aqui significa frequência, que isso aqui, inclusive, significa realidade. E que é nesse momento que eu estou trabalhando a língua de sinais numa abordagem de semântica, de que isso aqui, ele tem vários significados. Eu pergunto para vocês, senhores intérpretes que estão me ouvindo, qual foi o momento que tu sentaste para estudar essa língua? E qual é o respaldo que tu terás quando um surdo te perguntar? Porque é muito fácil a gente só... Eu disse que minha fala não seria marcada por problemas, mas é muito fácil a gente marcar, o surdo tem dificuldade na língua portuguesa. Gente, o surdo nunca vai aprender isso, se isso é difícil para a gente, ouvinte. Eu quero te dizer que o surdo, ele não te responderá a contento a uma coisa que ele nunca teve a oportunidade de estudar. Então, como é que eu vou perguntar para um surdo a questão da semântica de combinar, tanto na língua portuguesa como em sinais, que eu posso combinar dessa forma, eu posso combinar dessa forma, eu posso combinar, se o surdo nunca teve essa oportunidade de se sentar para estudar. Mesmo porque a gente marca essas dificuldades, e aí eu falo novamente ao grupo de intérpretes e ao grupo de professores, que a gente marca essa dificuldade porque muitas dessas dificuldades, elas são características da oralidade. Então, se o surdo ele é privado da audição e, consequentemente, de identificar essas marcas da oralidade, senhores, é chegado o momento da gente sentar e ensinar surdos e ouvintes. Agora, só um detalhe. É importante também que a gente forme intérpretes e professores, porque o que acontece muito, na minha realidade, senhores, eu não estou generalizando, estou falando da minha realidade, é que nem bem eu aprendo 120 horas de Libras, eu acho que eu estou apta a ser uma sinalizante, uma intérprete, e eu acho, inclusive, que eu estou apta a ser professora de Libras. E aí tu vais para uma sala de aula da tua comunidade, da tua igreja, do teu bairro, e vai ensinar Libras. Tu não tens noção de quantas coisas eu precisei de ressignificar em conceitos terminológicos com a minha vivência. Porque em alguns momentos eu era questionada por o aluno e eu precisava de pensar e fazer uma pesquisa na minha casa e no dia seguinte apresentar e me retratar. Olha, desculpa, eu me equivoquei. Mas por quê? A culpa foi minha? A culpa foi do surdo que me ensinou?
Senhores, não, a culpa se dá justamente nessa nossa língua, que nós somos encantados por ela, que ela é muito jovem, ela é muito recente. Mas eu não vou poder me valer disso como desculpa e não procurar ser uma boa profissional comprometida. Porque também um dos desafios que a gente se depara é que eu digo assim, poxa, tu conheces o Luiz Albérico? Cara, ele tem um vocabulário riquíssimo, amplo, mas nem todo mundo que tem um bom vocabulário é um bom intérprete. Porque eu posso dizer assim, qual é o sinal de terminologia? Qual é o sinal? E pegar um sinal de cada campo. Mas na hora que eu estou falando, que eu peço para o Luiz Albérico interpretar, ele pode não ter a competência tradutória como a gente almeja. Né? Então, são esses alguns dos desafios que a gente, antes de mais nada, é buscar esse compromisso de ser intérprete, de ser educador, de compreender que nem todo intérprete ele pode ser professor, até porque isso nos exige uma qualificação. Claro que a gente não vai citar nomes, mas eu conheço muitas pessoas aqui na minha realidade que são bacharéis, que sabem Libras pelo contato com surdos, e em um dado momento estão dando aula nas escolas, nas universidades particulares de Libras. E aí, não foi exigido a ele um certificado de licenciado para que ele pudesse dar aula? Porque de muitas críticas agora no período eleitoral dos intérpretes. Por que criticá-lo? Será então que quem o contratou não exigiu a ele um certificado que comprovasse de fato que ele era aquele profissional que poderia contribuir, quem sabe somar para que ele tivesse um pleito exitoso? Então, quais são esses elementos de contratação? Então, quais são os elementos que as secretarias elas adotam ao selecionar e contratar intérpretes? Para que esteja junto com... Uma moça falou de forma tão terna, tão carinhosa do meu filho, que antes de ser surdo, ele é meu filho. Quer dizer, então, que os pais, eles não, que não é o caso dela. Quer dizer, então, que os outros pais não conseguem ser ternos e comprometidos em saber quem é o profissional que vai estar acompanhando o meu filho, para saber, de fato, qual é a formação desse indivíduo que está ali junto com o professor, formando, contribuindo para a formação dos nossos filhos. Tive, sim, algumas experiências que, inclusive, poderiam me levar a rasgar aquele único material, se tiver outro, alguém compartilha comigo, que vá dar base ao nosso trabalho de interpretação, que é o Código de Ética do Intérprete. Faço, sim, algumas críticas a esse material, assim como eu compreendo que ele foi ele é um dos poucos materiais que te norteia. E aí, em vários momentos, eu rasguei esse Código de Ética. Quando eu estava na condição de intérprete, que de repente o professor falava, o surdo não entendia, o professor falava, o surdo não entendia. Senhores, em um dado momento eu rasguei esse código. Eu me vesti do meu papel de professora e em um dado momento eu fui ensiná-lo. Porque o professor tem uma carga horária a ser cumprida, com conteúdos, e outra coisa, ainda se carrega uma ideia de que, por exemplo, se eu sou licenciada em geografia, eu terei mais habilidade em interpretar os conteúdos ou a disciplina de geografia? Leia do engano, porque se tu me convidas para interpretar, eu vou interpretar. Se a abordagem começar a ter um direcionamento à geografia, eu te digo que eu recuo, principalmente se for geografia física. E quem me conhece, os meus amigos que estão me ouvindo, me conhecem, eles sabem que eu sempre menciono isso. A motivação do meu trabalho de conclusão de curso na geografia foi justamente o seguinte: o surdo e a sua abordagem geográfica. O que eu me questionava, como o surdo aprendia o conteúdo de geografia. Não a sinalize, mas vamos pensar, qual o sinal de montanha, de chapada, de morro, de planalto, de planície? Vocês farão só esse sinal aqui com a base? Senhores, geograficamente, eles são distintos. E por que eu tenho que utilizar só um sinal na língua de sinais? Então, eu quero dizer que na condição de licenciada em geografia, eu não me sinto confortável em interpretar conteúdos de geografia, porque dentro de algumas áreas isoladas, a gente ainda não tem um léxico que me permita fazer uma correspondência, uma equivalência àquilo que está sendo falado. E outra coisa, não sou eu, Tereza, que estou te falando dessa necessidade. O MEC, em 2017, o MEC pede da urgência em se ter reuniões com intérpretes, instrutores, professores e pesquisadores com surdos, na intenção de registrar os termos técnicos científicos, porque muitos surdos estavam tendo prejuízo na sua formação.
na educação básica e principalmente na academia. Então, quando eu faço isso, não é necessariamente uma crítica à língua de sinais. Não, não é. Mas é para mostrar da urgência da gente ter esses termos que venham a contribuir para que eu, enquanto intérprete, faça meu trabalho com profissionalismo, assim como eu também preciso de ter a humildade em reconhecer que quando, vou pegar aqui o nome da Luciene, que está me olhando atentamente, a Luciene Pereira, que me convida a fazer uma interpretação, que eu tenho a humildade de dizer assim, puxa, Luciene, olha, tu poderia ter algum material que possa me ajudar quanto ao assunto de biologia? Porque há tempos eu não tenho acesso a essa informação da educação, do ensino médio, da educação básica, eu preciso desse material. E aí, justamente essa postura de ter a humildade de reconhecer que eu tenho uma limitação, mas que isso também não faz com que eu me descaracterize e eu perca esse meu papel de intérprete. Porque também, em um dado momento, eu conversando com uma professora de inglês, ela disse assim para mim, Tereza, intérprete é intérprete. Eu sou tradutora, eu sou revisora de texto de inglês. Então, é fácil esse trabalho da área jurídica, da área educacional. Aí eu fiquei pensando, eu cheguei, vim muito pensativa para minha casa. Eu disse, por que muitos intérpretes têm essa dificuldade se eu me apresento, eu sou intérprete? Por que eu sou intérprete somente em algumas áreas que me é conveniente e não posso, não tenho essa competência para as outras áreas, né? Então, são esses aqui, sim, alguns desafios, e tudo está girando em torno das línguas em questão, a Libras e a língua portuguesa. Então, era necessariamente isso que eu queria trazer para a gente, para que a gente possa conversar. Gente, tem uma outra coisa a respeito do código de ética que eu falava, tem uma coisa que eu critico severamente nesse código de ética de intérprete, quando tem um escrito que afirma o intérprete ele precisa de ser fiel, ok? E imparcial durante a sua interpretação. Senhores, eu não posso me valer da imparcialidade, porque se o professor Luiz Albérico sinaliza alguma coisa, ou oraliza, eu estou interpretando, eu vou me valer de conhecimentos que estão latentes em mim para que eu possa fazer uma interpretação, e que se ele pegar, por exemplo, o Adriano Nanos, para que possa fazer a interpretação, nós teremos duas interpretações distintas. E aí, por que essa distinção? Por que isso? Porque a gente vai se valer da nossa pessoalidade, das nossas escolhas lexicais, do nosso vocabulário que está latente. Então, até esses materiais que chegam na intenção de nos auxiliar, é interessante que a gente tenha uma maturidade para fazer a leitura, para que a gente não siga ao pé da letra aqueles escritos, porque em alguns momentos vai te trazer muita confusão e desconforto até. Eu acho que era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu costumo dizer que os meus encontros, eles precisam de ser marcados pela pontualidade e objetividade. Eu acho que de interessante para mim, né, que eu elenquei para falar com vocês, foi isso. Tem uma outra coisa positiva, só mais essa. Quando eu trabalho de intérprete hoje, no Maranhão, nós temos um grande número de profissionais intérpretes, e que, como eu falei para vocês, eles recebem o título de professor intérprete, porque naquele momento não se tinha como elaborar um edital, então foram pegando os editais, o edital para a vaga de professor, então deram ao nome do profissional intérprete no Maranhão, o intérprete como professor e intérprete. E isso gerou alguns problemas, porque se tu és professor, então na ausência de um professor, tu podes ficar responsável pelaquela sala, e criou grande confusão. E isso em 2010. Com o tempo, algumas retificações foram sendo feitas, e hoje, na Universidade Federal do Maranhão, eu quero te dizer que há um trabalho de compromisso com os surdos. Por exemplo, na licenciatura onde eu trabalho, tem surdos, e no dia que, porventura, o intérprete não vier, não tem aula. Não tem aula porque a UFMA, ela entende que o professor, que no caso tem habilidade, eu poderia dar aula em Libras, mas que eu não contemplaria os alunos ouvintes que estão ali. Então, se não tiver intérprete, se o intérprete porventura adoeceu, não tem aula, tá bom? Eu vejo, inclusive, que isso é um cuidado que a Universidade Federal do Maranhão tem para com os seus alunos surdos, assim como eu vejo que, vez ou outra, a professora Marilúcia, que está me ouvindo, ela fala
da necessidade de formação, mas que, vez ou outra, por alguns comentários, por algumas pressões, eles têm esse momento de troca de informação, e eu estou falando da rede municipal, mas também tem pessoas da rede estadual que estão conosco, as pessoas que estão conosco, elas também têm esse momento de formação de intérprete. Então é isso, senhores. Muito grata. Bem, agora temos ainda uns 20 minutos para comentários. Tem muitas coisas no chat elogiando a apresentação da professora, a forma com que ela se expressa, né, muito bem clara, né? E Adriano levantou a mão, e depois em seguida o professor Luiz. Lembrando também que no chat tem também o link da presença do dia, do evento, tá? Então todos aqui devem estar respondendo, tá certo? Só para lembrar. E quem quiser também fazer perguntas, só clicar aqui na parte inferior, no lado direito, levantar a mão e manter até a gente chamar, tá bem? Então, Adriano e em seguida, professor Luiz Albérico. Bom, professora Tereza, parabéns pela sua fala, muito bem esclarecedora. Eu queria apenas fazer uma contribuição sobre a questão da minha experiência como instrutor, né? E foi, assim, duas questões. Não existiam os intérpretes em sala de aula e eu ia conversar com um aluno surdo, né? Existia realmente, assim, uma grande diferença de vocabulário que ele ia em sala de aula do vocabulário que eu apresentava para ele dentro da sala de AE que eu tentava explicar para ele, né? Então, o que eu vejo também na questão da ética, que a FAIG existe, é que não existe nenhuma cláusula que diz que tem que haver interação entre intérprete e instrutor para que possa trabalhar em conjunto, em equipe, e possa dar o mesmo padrão para aquele aluno surdo, né? Então, isso foi uma coisa que gerou assim, um pequeno desconforto até então, né? E que muitos intérpretes achavam que o instrutor queria ser melhor do que o intérprete e vice-versa, em relação à língua, né? Mas o foco era o aluno surdo, e não em si o profissionalismo, então, né? Então, é uma questão também que precisa ser estudada, porque para trabalhar com a educação inclusiva, qualquer área da educação, quando não se trabalha em equipe, vai dar errado alguma coisa. Não tem como a gente evitar isso, né? O trabalho de equipe, quando a gente está unido, às vezes falha alguma coisa, imagina quando a gente não está unido, né? Quando a gente não reconhece algumas falhas de formação, né? Então, a gente precisa de olhar para si como um profissional, deixar muitas vezes o orgulho de lado, né? E procurar se debruçar para o bem daquele que nós estamos assistindo. E não para dizer assim, eu sou, eu sei, eu consigo, eu posso, né? Então, a humildade, realmente, na educação inclusiva, tem que fazer presente e fazer profissional também, né? E a sua fala mostra uma grande preocupação, né, no outro, e não no seu conhecimento, no que você constrói. Só que o que eu construí até hoje, o outro realmente vai ter condições de se apropriar plenamente do que eu estou querendo passar para ele. É essa preocupação primeira, primordial que eu vejo em relação à pessoa com surdez. Porque, infelizmente, a limitação da audição nos traz muitas defasagens. E compensar isso é difícil para nós. Não é tão simples assim. Parabéns pela fala, né? Veja bem, tua fala foi muito, muito, muito provocativa. Eu vou tentar seguir uma ordem e depois eu vou misturar tudo. Eu tenho um slide, que é o segundo slide, o terceiro slide do meu curso, que eu coloco assim: por que você quer aprender Libras? Eu tenho mais de 20 respostas. Porque eu amo, porque eu acho bonito, porque eu quero namorar o meu vizinho que é surdo e eu não consigo falar com ele, porque eu quero ganhar dinheiro, porque estava vazio no SIGA, eu preenchi o SIGA, que é o Sistema de Inscrição da Faculdade. Porque eu estava com hora vaga e eu não fui ocupar meu tempo para fazer. Porque. Vem, são mais de 20 respostas do Aprender Libras. Então, Luiz, porque muita gente pergunta, e o senhor, por que vou aprender Libras?
Eu digo, bem, não tenho ninguém na família. Eu sou dentista, não tenho vergonha ninguém a dizer. Não sei para onde vai nenhuma construção quando você começa a colocar as questões de fonema, morfema, semântica, sintática, programática, visual. Eu não sei, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque minha formação é saúde. Quando eu vislumbrei essa possibilidade em 2004, eu transformei a Universidade de Pernambuco na primeira universidade do país a ter um curso de Libras na graduação, como disciplina regular, em 2004. Então, a Universidade de Pernambuco é pioneira no Brasil por isso. E eu conversando depois com a professora Isabel Oliveira, que ela é letras e ela é inglês com francês, quer dizer, e aí Libras, e hoje professora do Instituto Federal de Alagoas, Isabel disse, Luiz, se acalme. Você é um professor prático. Você não tem obrigação nenhuma. E quem quiser se aprofundar, vá para o Letras Libras, vá para os cursos que estão aí. Porque você está dando o caminho, porque muitas vezes está tendo um problema gravíssimo. Que o Letras Libras, como eu recebi de informação, não ensina Libras. Não são todos. Mas o Letras Libras aqui, por exemplo, em Recife, de uma faculdade privada, não ensina Libras. É teoria. Quem quiser, é de teoria e diploma. Quer dizer, então, são conflitos que estão desqualificando o que deveria ser realmente a formação. Quando a gente olha, em termos de conceito, como você trouxe, Tereza, e aí me lembra exatamente a questão dos números, quando você traz a questão, é uma simples variação de ser ordinal, ou ser cardinal, ou ser quantidade, como faz a professora Tânia Felipe na diferença, e depois diz que é uma simples variação. Bem, eu não concordo, porque quando eu vejo o número X, e professor dizendo que esse X é o X da matemática vezes multiplicação, que é um símbolo completamente diferente, eu digo, entrou em confusão, parafuso. E eu não domino também essa área. Mas eu fico pensando o quanto o surdo, aí eu concordo totalmente com a sua fala, o surdo não tem a oportunidade de estudar, porque não tem a oportunidade de aprender, porque não tem a oportunidade de quem lhe ensine, para que ele possa dominar a língua. E aí vem aquela destruição total de que Libras jamais será natural do surdo. Jamais, se o ambiente não for propício para que ele possa aprender a língua. E nós não temos ainda um ambiente puro e pleno propício para que o surdo possa ser, de fato, uma língua natural. Algumas famílias, como Lucas, como Eliségina, o menino vai aprendendo, vai melhorando, mas o próprio ambiente depois, a vida cobra outras coisas, e é isso que a gente precisa ir empurrando para poder avançar, quiçá décadas, para poder modificar. Até lá, de fato, não tem esse ambiente, essa estrutura. Então, quando você colocou a questão do português sinalizado, e eu tento buscar, por meios práticos, porque eu sou prático, como ensinar ao aluno uma construção que seja o mínimo do português sinalizado possível, que o que a gente encontra nas televisões, nos discursos de Câmara, no discurso político, é português sinalizado. E quando fala uma coisa, já perde outra, já vai-se embora, é português sinalizado. Não pode ser, e aí eu provoco ao grupo todo, sinal pelo sinal. Porque quando você traz exatamente o que você traz, e tem um vídeo meu brigando, meu vídeo Natureza, feito em 2012, montanha, e daí? O que é isso? Eu fiz um surdo, montanha, eu sei, mas não queria mostrar ao surdo a montanha, ele estava do meu lado direito do carro. Eu queria mostrar para ele a beleza da parte orgânica, a parte pedregosa, a parte arenosa, a parte de argila, de barro amarelo, depois a argila branca, porque o morro tinha sido cortado. Eu queria mostrar ao surdo exatamente aquilo. E ele, conheço, montanha, e virou a cara. Aquilo me frustrou. Me frustrou porque não pode ser só montanha, não pode ser só planície. Nós temos uma vida, nós temos a Terra, nós temos o planeta, nós temos uma construção de conhecimentos e valores. Assim, o surdo nunca vai ser um professor de geografia. Nunca vai ser um professor... Por favor. Então, são essas reconstruções e essas ressignificações que você trouxe super importantes.
E aí vem um conflito muito maior. Espera aí. Eu estou aprendendo Libras para quê? Para ser professor de Libras, para ser instrutor de Libras, para ensinar Libras para outros surdos ou o que for, para me comunicar com o surdo apenas. Para que eu estou aprendendo Libras? Então, são essas fundamentações também que vão me ajudar e vão me empurrar a ver como construir mais. Quando você traz exatamente que, para eu ter o surdo, eu tenho que ter o aluno, o professor, a fala de uma professora para você, e a família, é fundamental que esta família esteja encorpada para que realmente o ambiente seja bilíngue, para que o surdo possa aprender naturalmente, senão, não vai ter. Então o remédio é botar surdo só com ouvinte, surdo só com surdo, ou então envolver aquela história da cultura surda e trabalhar... Peraí, não mistura as coisas. Eu preciso ser um ser humano íntegro, inteiro, com inteireza, com leveza, com amor, com felicidade. Eu preciso ser humano feliz. Então, o que é que eu preciso, de fato? Quando você traz toda essa construção da licenciatura de Libras, que vai estar formando esses profissionais para que eles preparem os surdos, é fundamental. Só que a gente não pode ficar só aí, não. Você precisa abrir. Tu fala o quê? Eu li ainda há pouco um comentário, não sei o que lá, a montagem de Luiz Albérico, Sexo Feminino de Luiz Albérico, falando de você, Tereza. Foi Sexo Feminino de Luiz Albérico, é o meu lado feminino. Tu, por favor, se eu sou polêmico, pode dizer para todo mundo, ele me disse na minha cara. Ele é baixinho, de 1,64 m. Ele quer ver o mundo, não consegue, e fica pulando para tentar enxergar o horizonte. Eu quero um horizonte mais feliz. Eu quero um horizonte mais construtivo. Eu vou continuar sendo barraqueiro enquanto eu ver que muita gente está bebendo água. É um copo d'água. Não, gente. É natureza, é vida, é luz, é energia, é limpeza, é purificação, é vida, é cura. Água é tudo isso. Aí volto para a técnica da descrição visual sinalizada aplicada, onde a gente vai ter que ampliar cada vez mais, juntar cada vez mais esses valores, esses saberes, para que, de fato, o surdo não veja apenas só a montanha, mas também que consiga construir não só montanha, chapada, morro e planície, mas também magma, mas também placas que na minha época não tinha isso, geografia, tectônicas. Placas tectônicas e tudo muito mais. É isso que a gente precisa para que ele possa ver e viver essa essência do ser humano como pessoa humanizada, sensível, feliz, envolvida com a gente. Assim, sim, a gente consegue ser livre na articulação e liberdade. Bem, eu vou me calar, que eu já falei demais. Tem outras pessoas que querem falar e perguntar. Poxa, cara, tu falou, tu é demais, Teca, tu é demais. Sou apaixonado por tu, Teca. Oh, meu Deus. Bem, Cleide, pode fazer sua pergunta, seus comentários. Bom dia, Cleide, de Araripina, Pernambuco. Peraí, um calo. Essa Nem... Se Adriano é um calo, Cleide é um calo. Gente, eu puxei a tu, rapaz. Fale das crianças que estão aprendendo, viu? Fale. Bom, deixa eu começar logo aqui com a dificuldade que ela falou, que para interpretar, como eu vou interpretar, meu Deus, geografia, meu Deus, matemática, ciências, enfim, em sala de aula, eu encontro muita dificuldade e você chega assim em um ponto de como é que tu vai fazer para que o aluno entenda. Você é só uma intérprete.
sim, eu sou só uma intérprete, mas eu sou o meio entre o aluno e o professor, para que ele possa entender, né? Então, assim, a gente vai em busca, é o globo, é a água, enfim, mas não só especificamente a geografia, a matemática, português, então, misericórdia, gente, eu sou péssima. Então, assim, é dificultoso. A gente que fica em sala de aula, acompanhando o aluno, nós temos muita dificuldade. E quando o governo diz, vamos jogar o menino lá, está incluso, está lá no quinto, no sexto ano, no sétimo ano. Aí vem sem saber os sinais, sem saber a Libras, aqui, né, no Brasil. Então, assim, aí você diz, mas ele vai ser incluso, mas ele vai ser atendido numa sala de AEE, para que ele possa aprender. Mas aqui, eu estou relatando aqui, o nosso espaço. Nem sempre vai dar certo esse aluno vir no contraturno, tá? Porque em 2017, foi uma briga aqui na escola, porque disseram que eu podia formar uma turma para ensinar os meninos surdos, e tinha uma cega junto. Então, assim, corria atrás, ia na greve, voltava na escola, e não dava certo, e não estava aberta a turma, ia na greve de novo, enfim. Aí, eu comecei a lecionar para eles. Na escola que eu trabalho, não temos esse espaço, infelizmente. A escola é pequena, não é uma escola de porte estadual, ela era uma escola municipal há mais de 30 anos atrás, e o prefeito, eles falam que cedeu, mas isso aí é acordo político, né? E passou para o Estado. Então, desde então, essa escola, ela não tem uma reforma necessária. E nós não temos uma sala para atender os nossos alunos com deficiência. Então, graças a Deus, a diretora aí nos ajuda muito. Então, a gente vai atendendo da forma que pode, né? Então, assim, eu comecei com esses alunos, eu sei que não pode, porque o Estado disse que não podia mais haver essas salas, para você ter só surdo, ou só cegos, ou só, enfim, cada deficiência separada, né? E eu comecei lecionando para eles, e tive que parar, porque disseram que o Estado não permitia mais esse tipo de sala. Aí eu falei, nossa, mas assim, no meu ver, não sei o de vocês, esse é um pensamento meu, eu acho que para alunos surdos ou cegos, que não têm o conhecimento na Libras ou em Braille, eu acredito que eles deveriam ter, a criança não tem que ter um tempo na alfabetização, então eles teriam que ter 1 ano, 2 anos ali para aprenderem, para serem alfabetizados. E sim, e também estar em sala de aula, né? Então, assim, é complicado, porque não tem isso. Eles tiraram isso aí. E, infelizmente, quando tinha essa sala, em outra escola que eu trabalhava, era nítido que seguravam o aluno na sala. Eu sou um pouquinho barraqueira também, viu, Luiz? Aí, assim, Luan, graças a Deus, né? Muitos alunos, eles vinham, me perguntavam, aí eu quero ser incluso, como, isso e aquilo. Então, assim, eu ia junto com eles, né? Porque aí é onde entra a família não está junta com eles se sentem só. Então, eles vão se apegar a quem? A quem está correndo com eles. E se for uma pessoa correta, amém. Se não for, né? Eles estão perdidos. Então, assim, a partir do momento que a família está junta, que a família aprende a se comunicar com ele, porque a primeira coisa que eles falam para mim, eu falei, poxa, tu precisa ir com tua mãe, com teu pai.
Ah, mas não sabe Libras, não entende. É que você conheceu alguns aqui, não foi? Sim, sim, Isso, continue. isso. Inclusive, um deles, lembra que eu te falei que eu tive que acompanhar na delegacia? Então, assim, tudo isso vem para a gente, intérprete. Você não é só um intérprete de sala de aula. De repente, eles começam a, do nada, ai, vem aqui, por favor, eu preciso agora. Eu falei, não, agora não, pera ainda. Você tem que combinar antes, porque não pode assim na hora que tu quer, não. Você precisa combinar. Eles querem assim, tudo é na hora deles. Então, até isso a gente tem que ensinar para eles. Por quê? A família não está junto. A família não quer aprender a Libras. Ah, tem paciência para isso, não. Não é não ter paciência para isso. Isso o quê? Uma língua que vai te fazer comunicar com seu filho? Não é isso. Tem que haver o amor, e não tem esse amor. Porque independente da situação financeira, como o médico Lucas tem, né, graças a Deus, mas eu acho que independente de uma situação financeira, tem que haver o amor. Esse é o primeiro. Se você tiver um amor pelo teu filho, você vai querer aprender. Eu tive alunas que têm filhos surdos e buscaram. Foi uma ajuda, mas buscaram ajuda. E sempre que eu as encontro, que inclusive uma foi morar em Santa Catarina, até onde eu sei o menino está bem, né, está estudando, até uma escolinha de futebol ele participa. E a outra é daqui de um distrito, aqui próximo, ela foi aluna nossa no curso do projeto aí, Ciranda Auditiva, e ela falou assim, professora, ele é muito assim, ele não fica quieto. Eu falei, mas é justamente pelo fato dele não ser compreendido, mas aos poucos você vai conseguindo ensiná-lo, né? Então, assim, ela veio fazer por isso, por ter o filho surdo. Ainda é criança, tem 2 aninhos, 3 aninhos, mas vai aprender, né? Então, são essas dificuldades, Tereza, do intérprete. Não dificuldade da gente ter que ajudá-los. É dificuldade, muitas vezes na escola, de meios que possam nos ajudar. E também dificuldade da família não estar presente na vida deles. Então, aqui para nós, essa é a maior dificuldade, é a família não estar presente. Porque somos só nós. Então, eles buscam a nós, né? E assim, eu já vi colegas dizer assim, eu estou na sala de aula, eu vou interpretar. Eu falei, mas assim, não é só interpretar. Eu não posso só pegar a tua fala, que você, como professora, está ali explicando, e passar para ele. É como o professor Luiz falou, eu tenho que ir detalhando o que é, né? Eu não vou dizer para ele que é só a montanha. Eu tenho que ir dizendo como, o que tem, o que não... Enfim, né? É ter esse detalhamento. Então, a gente, como intérprete tem que ter essa visão também, né? E é isso aí. Então, eu falarei, o professor Luiz Alberto pode concluir depois. Quando a professora Cleide fala do problema da família, isso também é uma realidade. As duas esferas aqui, tanto o município quanto o Estado, oferece curso de Libras e há uma procura muito grande, então eles vão para uma fila onde tem um sorteio, enfim, mas se eu me apresento enquanto família do surdo, o meu acesso é livre. Mas essas vagas não são preenchidas, porque muitos familiares não têm interesse em aprender língua de sinais. Então, isso é uma realidade também aqui do Maranhão. E aí, na fala do Adriano e do professor Luiz Alberto, eu lembrei de 3 elementos que eu serei precisa, bem objetivo. Quando o Adriano fala desse papel dele de instrutor e que muitas vezes leva ao entendimento de que ele quer se sobressair mais do que A, que B e C,
Um dos desafios, Adriano, que eu esqueci de mencionar aqui, são os impasses que a gente tem com os surdos, porque muitos deles nos censuram, alegando de que é um espaço preenchido por ouvintes e que eles deveriam estar na condição de professor, e que muitas vezes, aí na condição de professor, na condição de intérprete, muitas vezes a nossa interpretação não tem tanta credibilidade, seja por um estereótipo que eles criam a nosso respeito, ou então porque, de repente, eu viajo, entrei em contato com o professor Luiz Abérico e aprendi um sinal. E quando eu chego, durante a minha interpretação, eu uso esse sinal que não é de conhecimento dele, eles dizem assim, eu não vou usar, isso é invenção de ouvinte. Então, isso também é um grande desafio que a gente tem. E o segundo elemento que eu quero falar diz respeito ao que o professor Luiz Abérico falou, como sugestão de falarmos sobre a questão do português sinalizado, que a gente vai dar um nome dentro da língua, de ensino de língua como interlíngua, e eu quero te dizer que isso não é um demérito de ninguém, todos nós, quando estamos aprendendo uma segunda língua, nós vamos passar por essa fase de interlíngua, sim. Então, se eu aprendo francês em um dado momento, eu estarei falando palavra por palavra no francês e tal, então isso a gente vai dar o nome de interlíngua. Na condição de aluno de Libras, eu também vou fazer isso. E vou ter esse momento de interlíngua. Agora, o que a gente não vê com bons olhos é o fato de tu já estares há não sei quantos anos na área de língua de sinais e permanecer na condição de ser uma pessoa que se vale da interlíngua. Esse é o segundo elemento. E o terceiro elemento que eu queria pontuar é que eu falei do código de ética e vim intencionalmente com essa blusa, nessa cor, porque lá tem uma afirmação quanto à questão do vestimenta e de que tem que usar cores neutras. Eu quero te dizer que isso é uma cor neutra, mas isso favorece? Se eu fosse sinalizar, isso favorece? Então, como é essa questão de seleção de vestimenta? Como é? Essa cor neutra não me favorece. Se eu pegasse uma cor mais fechada, aí sim me favoreceria. Essa cor não me favorece por conta da minha melanina, que é um pouco mais clara. Então, tem alguns escritos que são irrefutáveis e que, se tu questionas, tu és visto como sendo polêmica, como sendo barraqueira. Então, todas as vezes que eu me posiciono contrário àquilo que eu leio, que é apresentado, as pessoas acabam criando esse estigma. Então, é isso, senhores. Então, se é para finalizar, eu quero, sim, agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar convosco e agradecer mais uma vez ao convite feito pelo professor Luiz Alberto. Satisfação em conhecê-los. Samuel é demais. Eu digo em sala de aula nos cursos que a gente teria que mexer com a cabeça dos cursos de graduação de medicina, principalmente dos profissionais de pediatria. Porque o que o médico manda, o médico fala, o médico assina, manda até no juiz. É o único que manda no juiz. Então, se os médicos dissessem para os pais, vá procurar Libras, vá procurar a educação dos seus filhos, vá começar a trabalhar com língua de sinais com seus filhos, a gente teria uma mudança radical em todo o processo. Mas isso não é o que comum acontece, isso não é o normal que acontece. Eu já tive, sim, médico dizendo, por favor, me ajude, ela tem 3 anos, eu não consigo me comunicar com ela, como é que eu vou conversar com ela, eu vou jogar um aparelho na barriga dela, eu preciso saber como é que eu devo fazer. Isso foi uma médica pediatra da UPA, daqui de Recife, de um bairro de Recife, perto de Boa Viagem, junto com a comunidade. Então, tudo isso é conflitante. A realidade de uma formação de graduação é uma coisa, a realidade do trabalho na ponta é outra, completamente diferente. Lamentavelmente, muitas vezes há uma dicotomia, e essa dicotomia é o que faz com que muitas pessoas na ponta não consigam ver a academia como sendo exemplo. Isso não pode acontecer. Então, Cleide e tantos outros que estão aqui, um dos maiores motivos que eu não disse para a Tereza, mas que eu estou querendo, que eu vou completar agora com a fala dela, é a seguinte: não parem no cursinho de 60, de 120, de 200, 300 horas. Não parem. O governo do Estado, enquanto o seu Estado fez concurso para 120 horas, eu vou dizer parabéns, doutora Tereza, porque aqui o nosso fez curso para 60 horas. Quem tinha curso de 60 horas, aí Adriano, para dizer que é mentira, já podia fazer prova de intérprete, para poder fazer para intérprete para a escola. E a maioria deles eram o quê? De igreja. Bem, vocês falaram de Prolibras. Foi falado de Prolibras, por Tereza. Gente, o primeiro Prolibras em 2006,
80% dos aprovados foi da região sul e sudeste. Vocês sabiam disso? Não. O ProLibras ia ficar até 10 anos, seria 2016. Em 2012, o ProLibras acabou. Vocês sabem por quê? Não. Vocês sabiam que o Ministério Público Federal acionou o Ministério da Educação porque o ProLibras era ilegal? Não sabem. Vocês sabem que Luiz Albérico foi na sala, lá, com a professora, agora me falha o nome dela, só para não me lembrar. Fui eu que acionei o Ministério Público contra o ProLibras. Reunião encerrada. Levantou-se e foi embora. O ProLibras era ilegal. Você não podia partir de uma prova que não está na Constituição Federal, já ser um profissional. Não é assim que se faz. Você não podia. Por ser ilegal, o Ministério acionou e, na jurisdição federal, tem que derrubar o ProLibras. E aí o processo foi. Antes de fazer os 10 anos, o ProLibras parou, porque tinha uma ação federal contra o ProLibras. Meros decretos não podem suplantar a lei. Foi a resposta da sentença do juiz. Então, o ProLibras era ilegal. E eu também não passei no ProLibras. Engraçado. Por causa de 25 décimos. Não sei como é que os surdos que me avaliaram em Santa Catarina tiraram 25 décimos na minha fala. Por isso que eu fui em cima dessa ação e era ilegal. Bem, mas ProLibras acabou, agora são outras situações. Mira levantou a mão, ela quer... Tá uma falhadinha, pronto. Então, para completar a fala de Cleide, completando o seguinte, se uma vez que a criança surda não aprendeu Libras e vai ser cuidada na idade adulta, ela precisa também passar por uma fase de alfabetização, porque ela não... É um batimão, aquilo é batimão, 2, 3, 4 horas na sala. E, de fato, a gente precisa. Mas está na lei, não pode retrasar o aluno, não pode retardar, não pode tirar da sala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, o que é que se pode fazer? É empurrar de todo jeito? Eu fico ainda assim, o que é que vai ser feito? Eu não sou do manda-chuva, não determino ordem, não faço nada. Mas o que é que eu vou? Como é que vai? Mas tem que ensinar a língua, tem que ensinar os sinais. E não é só o sinal pelo sinal, tem que trazer uma construção conceitual, essa que Tereza trouxe, do João Evangelista. Eu nunca mais vou esquecer. Por quê? Porque não é só J de João. É circulando porque João faz isso, mas circulando no coração porque João Evangelista, que era o discípulo de Jesus. Que depois veio a ser Francisco de Assis, e depois ainda dizem que veio a ser o Chico Xavier. Enfim, estamos aí para discutir, abrir os espaços e começar a continuar as nossas discussões. Mira quer falar? Não vou então encerrar. Diga lá, Mira. Professora Tereza, a senhora falando me lembra muito Luiz Albérico. Eu até comentei aqui que a senhora é a versão feminina de Luiz Albérico. É muito interessante a sua fala. Mas, é verdade, Luiz. Mas o que eu quero falar aqui é que eu tenho observado aqui durante essa manhã, que foi maravilhosa e de muitos conhecimentos para mim, é que a importância e a relevância de buscar conhecimento e estar comprometido, professores, intérpretes, tradutores, instrutores, cuidadores, família. Então, eu achei muito proveitosa. Essa questão interessante da roupa, do vestuário do intérprete, eu me lembro que uma vez Luiz Albérico fez uma observação. Eu falo assim, Luiz Albérico, que eu sou aluna dele há muito tempo, vou continuar sendo até viver, até terminar minha missão. O professor Luiz Albérico, ele fez uma observação de um intérprete negro, que era, né, obrigado a vestir a roupa escura, né, roupa preta. Então, ele negro, com a roupa preta, ficava difícil de ver a sinalização dele. Então, Luiz Alberto começou a questionar, quer dizer, colocar para a gente, né, essa questão da roupa. E a senhora falou, aí, no caso, a senhora está com a roupa clara e é clara da cor e acontece o mesmo problema. Então, eu quero parabenizar e quero agradecer demais por ter me convidado, né, e deixar somente esse registro, né, da importância de busca da excelência, né, para que o surdo possa se desenvolver com autonomia, como diz Albérico, né,
busca do conhecimento, o comprometimento disso e principalmente das famílias também. A gente vê um lado de uma família que faz tudo para ajudar a criança e tem outras famílias que não estão nem aí, joga na escola e aí a escola que se vire. Né? Se esquece que a criança passa muito mais tempo em casa do que na escola e que é obrigação demais amar esse filho e cuidar dele. Muito obrigada e muito prazer em conhecê-la. Da mesma forma, muito grata pela sua participação. Eu quero dizer que a Mira Barbosa está fazendo escola, porque aqui no chat Marilu está dizendo que eu sou albérico de saia. Mas eu quero dizer a Marilu e seus demais que eu sou só um astro ainda sem muita luz, e o cara é o sol, então... Me ficar quieta, vai botar teu manto aí para tu ver quem tu és. Tem mais alguém, Antônio? Não, professor, já podemos encerrar. Eu deixo as considerações finais para o senhor, tá? Tudo bem. A palavra gratidão a gente começou na manhã. E agora é mais uma vez gratidão, e dessa vez um desafio, e dessa vez com compromissos que a gente vai gerando. Então, de fato, eu espero que essas discussões que nós estamos aqui, vocês estão de livre e espontânea vontade, aguentando até esse horário de 12 a 19, são mais de 60 pessoas. Tivemos hoje quase 90 pessoas, dos 100 inscritos, e estamos agora com mais de 60. Vamos seguir, gente. Vamos seguir esses 2 dias. Eu torço que vocês consigam se dedicar a escutar esses próximos dias, na quarta e na quinta, no 3 e 4. Tem outras discussões, tem outras falas, tem os relatos, né? Tem relatos, assim, fantásticos, como é o caso que vai chegar de Cibele amanhã e outros, de encontrar surdo e surdo ligar e surdo procurar e virar um intérprete da pessoa dentro do hospital. Eu tenho surdo, tenho alunos de surdo que ainda, segundo mês de aula, estava no bloco cirúrgico e a menina estava para fazer cirurgia de 11, 12 anos, e toda a sala cheia de homens, e ela se fechando, porque ela tinha que tirar um cisto da mama. E aí a minha aluna de Libras chegou, conversou, deu o nome, falou, calma, tudinho, era normal, é médico, conhece tudo, ela relaxou e deixou, então, anestesiar e remover o cisto. Em outras palavras, Libras, antes de pensar que você é um profissional tem também um ser humano. E os seres humanos precisam se combinar, precisam ter comunicação, precisam respeitar, precisam se doar. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Vamos seguindo. E para todos vocês, até amanhã. Que passem um resto de dia e uma noite maravilhosa, cheia de ideias. Tragam suas ideias. Porque eu não sei o que é que vai ser a partir de quando acabar esse seminário. Eu acho que eu vou sentir falta. Tchau. Bom dia para todos. Deus, uma boa tarde. Boa tarde para todos. Para você, boa tarde. Para a gente também. Tchau, amores. Tchau. Tudo bem.